Olá, tudo bem com você? Um ótimo dia ou uma ótima noite. Se fosse ao vivo, eu diria feliz sábado. Aliás, vou dizer feliz sábado, né? Porque eu estou gravando esse nosso quarto vídeo com muita empolgação. Sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, e agora são exatamente 10 horas e 53 minutos da noite. E quero dizer para você que estou gravando com alegria por um motivo muito especial. Saber que muitas pessoas estão estudando esse tema. E olha, eu posso dizer que a gente avançou um mês, porque a minha ideia inicial, né, não havia nenhum planejamento, mas estava mais ou menos desenhado na minha cabeça gravar um vídeo por semana, e isso sobrando algum tempo, né? Porque às vezes mesmo gravando um vídeo como esse por semana, não é tão simples assim. E eu acabei gravando um por dia. Hoje, se eu não me engano, é o quarto dia nosso, quarto vídeo. Tô aproveitando aí também a questão do repouso, né? Como eu disse, da minha cirurgia. Recebi alguns puxões de orelha, até de irmãos da igreja. Carinhosamente, eu sei disso. Para eu sossegar, né? Para que a cirurgia ali tivesse, o pós-operatório fosse executado ali de uma forma que viesse a cura, né? Que viesse a sarar, já que é minha terceira cirurgia no joelho. Virou uma novela aí que não tem último capítulo. Mas esse é o último. Esse é o último, creio, né? Queridos, e eu tô empolgado pelo seguinte. Hoje, talvez o tema de hoje, o vídeo que você vai assistir agora, seja o mais empolgante. Talvez. Porque aqui há verdades que serão reveladas, que talvez é a primeira vez que você ouvirá falar delas. E você, assim como eu tenho certeza, vai se impressionar. O meu queixo caiu quando eu descobri como surgiu a teoria do arrebatamento secreto. Como assim, pastor? Isso não é bíblico? É isso que a gente vai ver agora. É isso que a gente vai ver agora. Então, esse é o nosso quarto episódio dessa série aí que terão. Eu ainda estou definindo se serão 8 ou 9. Se forem 8, nós estamos na metade. Se forem 9, estamos quase na metade. Mas eu creio que a gente vai fechar com 9. O 9 vai ser curtinho. Vamos lá? Ok. Eu passei a outra tela, igual fiz a primeira vez. Passei a outra tela e esqueci de passar essa. Esse é o livro que nós estamos usando, né? Ninguém será deixado para trás, do teólogo Dwight Nelson. Ok? Ali está um texto que eu li no primeiro vídeo, não vou ler novamente. Vamos avançar. No primeiro vídeo foi o prefácio, o segundo vídeo, o que deixados para trás não deixou para trás, né? O autor aqui foi bem honesto, dizendo que teve uma verdade que deixados para trás não deixou para trás. Mas depois disso, né? No terceiro vídeo em diante, a gente está falando de verdades que deixados para trás, infelizmente negou, deixou para trás. E hoje, né? É o terceiro capítulo, a maior de todas as verdades, está aí em destaque em vermelho para você. Terceiro capítulo, né? Mas por que o quarto vídeo? Porque o primeiro vídeo foi o prefácio. O segundo vídeo foi o primeiro capítulo, o terceiro vídeo foi o segundo capítulo, e esse quarto vídeo é o terceiro capítulo. Vamos lá? Aperte os cintos que nós vamos decolar agora. De novo, eu cometi o erro ali. Bom, a maior de todas as verdades. Olha que legal essa história que o autor começa. Duas meninas de uns 7 anos de idade esperavam para serem operadas no Hospital Infantil Hasbro, em Providence, meu inglês não é bom, tá? No estado de Rhode Island, na véspera do Natal, de 2000. Era o ano 2000, véspera de Natal. Uma faria uma cirurgia para extrair as amígdalas. A outra faria uma reconstrução do globo ocular. Duas cirurgias totalmente, né, diferentes. No momento adequado, o enfermeiro chegou e levou uma das meninas numa maca até a sala de cirurgia, onde era aguardada. A amidalectomia
acho que eu li certo, foi efetuada em 20 minutos, sem qualquer incidente. A jovem paciente foi trazida de volta e o enfermeiro se dirigiu à segunda menina a fim de prepará-la para a cirurgia em seu olho. Só então é que os funcionários daquele hospital repararam que haviam extraído as amígdalas e as adenoides da menina errada. Não era essa que devia voltar para casa com a garganta irritada, e sim com um curativo no olho. De acordo com a associação ali, né, creio que do hospital, Associated Press, oficiais do hospital disseram que 2 funcionários erraram ao verificar as pulseiras de identificação das pacientes e foram posteriormente disciplinados. Receberam ali algum tipo de pena, algum tipo de disciplina. Vamos lá. Por que fazer tanto alarde por causa de um detalhe tão pequeno? A resposta é óbvia. Uma falha ao se verificar a identificação adequada pode ser um erro de consequências bastante graves. E é exatamente isso que aconteceu no Deixados para Trás. Alguém negligenciou a identificação adequada e, como consequência, milhões de estudantes sinceros da Bíblia foram levados a cometer um erro de consequências graves. E com esse terrível erro, a maior de todas as verdades foi deixada para trás. Uau! Qual é a maior de todas as verdades? Vamos juntos. Agora, agora se segure na cadeira. Se você estiver sentado no sofá, porque agora você vai descobrir como foi a origem do arrebatamento secreto. Olha, essa parte é uma das partes que eu mais estava esperando para dividir com vocês. O subtítulo é A Impressionante Origem do Arrebatamento Secreto. Você já chegou a pensar de onde foi que esses livros e vídeos campeões de venda tiraram o argumento dos 7 anos entre a vinda secreta de Cristo e o seu oportuno aparecimento glorioso? Que é como eles chamam a sua terceira vinda? A resposta é simples. Houve um terrível mal-entendido a respeito de um único verso de Daniel. Que verso é esse? Nesse vídeo aqui, ó, eu fui adaptando algumas coisas que eu acho que vai ficar mais fácil para nós. A referência ali eu coloquei uma letrinha em negrito, né? Aliás, num número em negrito e também na cor laranja, né? Alaranjada. E já deixei a referência também ali em vermelho para ficar mais fácil aqui para você. De repente você está fazendo suas anotações, fica mais fácil. Vamos ler esse verso. O verso está em Daniel capítulo 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Queridos, o que vocês vão aprender aqui agora é libertador, é impressionante, é de ficar de queixo caído, especialmente se você é uma dessas pessoas que acreditam no arrebatamento secreto da igreja. Isso aqui não é para te desanimar, não, ao contrário, é para te animar, porque, bom, vamos ver esse vídeo aqui com calma, tá? Eu quero ter bastante calma aqui para não deixar você com nenhuma dúvida, tá bom? Lembrando que você pode baixar essa apresentação na descrição do vídeo no YouTube. Eu também posso disponibilizar ela em PDF para você, em Word, enfim. O livro você pode encontrar no site cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira. Vamos lá. Mas é causa de grande surpresa para muitos cristãos evangélicos a descoberta de que estes 7 anos de tribulação que lhes foram ensinados não vêm em absoluto da Bíblia. Vem de Roma. Como é que pode? Vamos fazer um voo de 60 segundos através da história para encontrarmos a resposta. Segure-se firme na sua poltrona. É uma descoberta fascinante, eu falei para vocês. Eu estou aqui em sintonia aqui com o autor. Agora preste muita atenção, que aqui a gente vai entrar na parte histórica de onde surgiu essa ideia do arrebatamento secreto. E, gente,
pela terceira vez eu vou repetir, é de ficar de queixo caído. Vamos lá. Em 1950 agora, da nossa era, um padre espanhol chamado Francisco Ribeira, né, ele nasceu em 1537, morreu em 1591, ele era um jesuíta erudito, ele completou um novíssimo comentário sobre o livro do Apocalipse. Foi a culminação de 20 anos de trabalho. Ele ficou 20 anos ali debruçado, estudando, lendo e para formatar suas ideias. Por que um comentário sobre Apocalipse? Agora você vai entender. Porque Roma precisava desesperadamente de um novo método de interpretação profética da Bíblia para poder combater o crescente desafio da Reforma Protestante. Você lembra quando aconteceu a Reforma Protestante? Foi em 1517, né? Durante os 60 anos anteriores, né? Voltando aqui à leitura, Martinho Lutero é o grande expoente, né, da Reforma Protestante, mas não foi só ele. João Wycliffe, aliás, João Calvino, vamos na sequência aqui. João Calvino e uma hoste de reformadores. E antes deles, João Wycliffe e John Hus, né? João Hus, aqui já está traduzido aqui para o nosso português. John Hus, entre outros. Haviam concluído, com base em cuidadoso estudo da profecia bíblica, que a Igreja Romana era o poder do anticristo profetizado muito tempo atrás através de Daniel e Apocalipse. Agora vamos lá. A Reforma Protestante, né, os reformadores, lendo as Escrituras, desde que eles tiveram acesso, porque as Escrituras elas eram detidas pela Igreja Católica, né, só estavam no latim. E quando, especialmente Martinho Lutero tem acesso e começa a ler, a estudar, porque a igreja não queria disponibilizar as escrituras, porque senão as pessoas iam conhecer a verdade, porque a igreja estava em completa treva, em completas trevas, né? Cobrando indulgências, enfim. E ao estudar a Bíblia, ao estudar as escrituras, eles descobrem em cuidadoso estudo que, de acordo com a profecia bíblica, o anticristo era apontado justamente para a igreja romana, a igreja católica, isso mesmo, né? O autor aqui está tendo um cuidado, mas já estou deixando aqui você bem situado da situação. E o que acontece? A Reforma Protestante arranca muitos católicos. Só haviam católicos. E agora eles se cria um novo movimento. E a igreja começou a ficar desesperada, a igreja romana, desesperada, o que nós vamos fazer? E vai daqui, vai dali, nós temos que dar um jeito nisso tudo. E eles criam um novo método de interpretação bíblica com esse padre espanhol, o jesuíta, Francisco Ribeira. Bom, eu ia já falando aqui algumas coisas, mas não vou atropelar a leitura porque o autor aqui já vai dizer. Vamos lá. E quanto mais os reformadores proclamavam poderosamente suas descobertas proféticas, mais difícil, você certamente entende isso, e mais precária se tornava a posição de Roma e a maneira como o público as percebia. Roma, então, conclamou o famoso Concílio de Trento, que aconteceu ali mais ou menos nos meados de 1500, né? Meados de 1500, então a gente está falando aí da metade do século, né? Em busca de novas metodologias para neutralizar o desafio debilitador desses reformadores protestantes. E foi isso que levou esse padre espanhol, jesuíta, Francisco Ribeira, a publicar seu comentário sobre Apocalipse em 1590. Fica atento às datas. Reforma Protestante 1517, 1590 a Igreja Católica consegue dar um jeitinho, né? Criar esse comentário, mudar a interpretação, mudar o método historicista que os reformadores utilizavam, né? De que as profecias elas seguem o fluxo da história. E esse padre, ele cria um novo método de interpretação, que é agora presta atenção no que eu vou dizer, que é uma arma para utilizar para se defender contra os protestantes. Pega essa fala que eu disse aí, guarda ela aí na tua mente. Ribeiro elaborou um novo método de interpretação bíblica, chamado futurismo. Bom, o método de interpretação bíblica, que inclusive nós adventistas usamos, é o método historicista para interpretação profética.
Repito, o método historicista, ele diz que as profecias, elas seguem o fluxo da história. Já esse padre, a Igreja Católica, criou um método, fundou um novo método em 1590 chamado de futurismo, jogando as profecias para o fim dos dias, para o fim dos tempos. O qual, né, como o próprio nome indica, é todo é todo sobre o futuro, tá certo? O que o padre espanhol fez foi reunir todas as profecias de Apocalipse, exceto ali as dos primeiros capítulos, né? E aplicá-las ao tempo do fim, em vez de a história da igreja. Incluídas naquilo que fora relegado ao futuro estavam as profecias acerca do anticristo, que apareceria, de acordo com os cálculos do padre Ribeira, durante os últimos 7 anos da história da Terra. Você está entendendo aqui a jogada? Está entendendo aqui o esquema que eles fizeram? Né? Então, o anticristo vai aparecer nos últimos 7 anos da história da Terra. No finalzinho. Pega a ideia. Foi uma mudança de paradigma profético muito interessante. Daí por diante, eruditos da Bíblia observaram com grande alteração, né? Aliás, observaram uma grande alteração da história cristã que é esboçada nas profecias apocalípticas. De uma só penada, Ribeira e outros eruditos romanos subsequentes mudaram todos os cumprimentos proféticos mais importantes e os colocaram no futuro distante, exatamente antes do fim do mundo. Desta maneira, eles agora podem responder ao desafio dos protestantes. O anticristo está aqui, ó, lá no finalzinho, né? Foi assim que ficou agora. Retrucando, né? Vocês estão errados. Porque eles ficaram na saia justa. Poxa, nós somos o anticristo, está na nossa igreja, e agora, como que a gente vai se defender? Criamos um novo método. Demorou 60 anos, mas criaram um novo método de interpretação. Com isso, eles falaram: não, o anticristo não está aqui, não, o anticristo está lá no final. Entendeu? Nós não somos o anticristo, pois através de cuidadosos estudos determinamos que o anticristo vai aparecer no fim dos tempos e na pessoa de um homem mau que vai dominar o mundo por 3 anos e meio dos 7 anos finais da Terra. E tudo isso acontecerá no futuro. Bom, tem até uma emissora aí, uma igreja que fez um filme, né, falando aí do anticristo. E eles acreditam assim também, tá bom? Brasileira. E foi assim que Roma pôde evitar, né, e se esquivar de acusações futuras de ser o anticristo profetizado em Daniel e Apocalipse. Bom, futurismo e dispensacionalismo. Bom, eu tenho falado desde o início aqui dessa série que quem crê na teoria do arrebatamento secreto são os dispensacionalistas. Até então, queridos, não havia o dispensacionalismo. O que havia, né, criado pelo padre em 1590, padre Francisco Ribeira, jesuíta, padre espanhol. Em 1590 ele cria o futurismo. Agora preste atenção. Até o autor diz a mesma coisa, ele é tão impressionado quanto eu com essa história. O mais impressionante e incrível, todavia, é ver que a mesma arma que Roma usou contra o cristianismo viria a ser, em 3 séculos, empunhada pelos protestantes. Em menos de 300 anos, o futurismo encontraria guarida entre os cristãos fundamentalistas. Isso aqui, isso aqui é o que mais me impressiona. E é isso aqui que eu quero que você, se você entender só isso aqui, você já se liberta dessa teoria furada, maluca, de que haverá um arrebatamento secreto. Agora, estamos ainda na parte histórica. Veja o que aconteceu. E isso aconteceu graças a quem? A um advogado irlandês, anglicano, que virou pregador. Ele era um advogado, né? Irlandês, virou um pregador. Qual que era o nome dele? João Nelson Darby. Ele nasceu em 1800 e morreu em 1882. Darby tornou-se o gênio criativo do equivalente protestante ao futurismo de Roma. Equivalente, igual. Um outro método de interpretação bíblica e profética chamado dispensacionalismo.
Darby somente acrescentou uma pitada criativa ao método de Ribeira, ao método padre. Nós estamos falando aqui de Darby, agora um protestante, tá? Um protestante. Ele só acrescentou, né? Elaborou ali um conceito que, aliás, dentro do futurismo, ele elaborou, né, o seu próprio método de dispensacionalismo, acrescentando o quê? O conceito do arrebatamento secreto, com Jesus voltando secretamente para os seus verdadeiros seguidores. Dá vontade até de pausar o vídeo aqui e ficar falando sobre isso, mas deve ficar muito longo. Esse vídeo é para ser menor do que o anterior, tá? O anterior ficou com 1h10, eram 51 slides, esse aqui são 39 slides, mas é muito empolgante. É muito empolgante esse tema. Com estes retirados da terra, conclui Darby, o anticristo, né, um homem mau, possivelmente europeu, eles até dizem, né, que seria da Europa, prontamente usurparia o controle do mundo, fazendo um concerto com Israel e reconstruindo seu templo. Mas então, de acordo com a interpretação de Darby, na metade do seu governo de 7 anos, o anticristo aboliria de maneira dramática todos os sacrifícios feitos no templo reconstruído, atirando assim o mundo no caos da grande tribulação. Depois disso, Cristo retornaria de maneira visível, né, no fim dos 7 anos para destruir o anticristo e fundar o seu reino milenar. Uau, fantástico, uma teoria fantástica, mas absurda, mentirosa, utópica, né? Uma utopia total. Um seguidor de John Darby chamado Cyrus Scofield, já ouviu falar em Scofield? Você já vai saber. Esse nome aí não é muito, é meio familiar, não é não? Né? Então, um seguidor de John Darby chamado Cyrus Scofield apareceu e escreveu essa nova teoria no formato de anotações bíblicas, o que resultou na Bíblia mais popular que hoje é vendida, que é The Scofield Reference Bible, o livro-texto do dispensacionalismo. A Bíblia de Scofield, muito conhecida, né, com as anotações justamente do dispensacionalismo. E é daí, com variações sobre o mesmo tema, que os livros e o filme deixados para trás tiraram toda a sua inspiração de um padre jesuíta e de um pregador irlandês. Uau! Se parasse por aqui já estava ótimo, queridos. Mas nós estamos aí na metade da nossa jornada aqui da nossa série. Mas vamos lá, esses ensinamentos não estão de fato na Bíblia? Não, eles não estão. Deixe-me mostrar nas próximas páginas, né? Aqui nos nossos próximos slides, na nossa próxima apresentação, aqui durante o nosso vídeo, né? O que está na Bíblia. E então você pode decidir, tá certo? Então, nós vamos mostrar aqui o que está na Bíblia. Aí você vai decidir se você vai continuar com o arrebatamento secreto, que não está na Bíblia, ou vai ficar com a Bíblia. Vamos lá. A maior verdade. Nós vamos entrar aqui em profecias, tá? Então aqui também vou continuar com a mesma lentidão na fala, procurando ser detalhista ao máximo para que você não perca, né, não se perca aqui nas informações. A maior verdade. Vamos ao livro de Daniel. Ao mesmo capítulo, né? Aliás, ao mesmo capítulo e a mesma profecia. Nossa, eu acho que eu falei aqui, gente. Deixa eu ver aqui no livro. Ainda bem que eu tô com o livro aqui. Para mim que esse slide, essas anotações, elas estavam perfeitas. Mas não tem problema. Vamos lá, maior verdade. Vamos ao livro de Daniel. Ao mesmo capítulo e a mesma profecia que Ribeira e Darby dissecaram. Daniel 9, que Isaac Newton chamou a pedra fundamental da religião cristã e que foi descrito como a joia da coroa do Antigo Testamento e que estamos chamando de a maior de todas as verdades. Perdão ali porque Isaac foi para cima ali, ficou entre mesma e profecia. Mas já identifiquei o erro, né? Vou fazer essa anotação também para depois a gente corrigir. Me dá meio segundo aí. Cadê uma caneta? Que triste, não era para ter esses erros não, mas
Acontece, né? Slide 13. Muito bem, vamos avançar. Creio que o restante está correto. Você veja, Isaac Newton também era um grande estudioso das Escrituras. Olha o que diz Daniel 9, versos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Muito bem. Eu não vou explicar aqui porque o próprio autor explica. O que Daniel essencialmente está nos dizendo é, agora ele vai explicar. Um dia, ao ler os escritos do profeta Jeremias, de repente me veio a compreensão de que Deus prometeu trazer o meu povo, né, os judeus, do nosso exílio aqui na Pérsia, né, como nossa amada terra natal. Aliás, para nossa amada terra natal. Ao fim dos 70 anos de exílio, né, ao fim dos 70 anos de exílio, perdão, estou comendo os pontos aqui. Rapidamente fiz os cálculos e percebi que desde que eu fui levado cativo em 605 a.C. até hoje, primeiro ano do rei Dario, 538, quase 68 anos se passaram, o que significa que os 70 anos estão muito próximos. Então, me parece que o livramento esteja perto de ocorrer. Alguma coisa está errada. Então eu, Daniel, dirigi meu rosto ao Senhor. Aí nós vamos ler o versículo 3. Você viu, né? Porque havia uma profecia de Jeremias que o cativeiro do povo de Israel duraria 70 anos. Então, agora Daniel está na época do rei Dario, que os persas, os médios persas, eles conquistaram Babilônia. O reino de Babilônia caiu. Aí agora, mas isso iniciou lá com Babilônia, em 605, tá bom? E agora ele já está em 538, a contagem é decrescente, né? Você pode falar, mas parei, tá para trás? É, porque é decrescente. Antes de Cristo é decrescente. Crescente é depois de Cristo, que nós contamos na nossa era. Aí o versículo 3 de Daniel 9 diz: E voltei o rosto, né, ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. A petição apaixonada. Agora nós vamos ver aqui um professor de hebraico, né, do Seminário de Teologia da Andrews, o professor Jacques Ducan, em seu intrigante livro Segredos de Daniel, nota que aquilo que começa aqui, uma das mais emocionantes orações de toda a literatura, e é, na verdade, a 7ª oração do livro de Daniel, e de longe a mais extensa de todas. Daqui para frente, Daniel não mais escreveria o reverenciado nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé, né? Mas, de repente, nesta petição apaixonada do profeta, o nome do Senhor aparece 7 vezes, cobrindo-se com as vestimentas de morte, né? Por isso que ele estava daquele jeito, né? De pano de saco, cinza sobre a cabeça, e abraçando o ato próprio da morte, a cessação do consumo de alimentos, né? Ou seja, o jejum. Daniel, numa verdadeira penitência hebraica, curva-se ante o Senhor e Deus e derrama a intercessora cadência desta emocionante intercessão. Palavras bem técnicas, né? Então, aqui Daniel ele se prostra diante do Senhor, porque ele fica angustiado, porque já era para estar acabando o exílio e nenhum sinal. E o versículo 9, né, capítulo 9, versículo 4 e 6 diz assim: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e somos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos e os profetas, em que
em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Bom, é realmente uma oração emocionante, esta petição de Daniel, né, por penitência. Ele é, sem dúvida, o homem mais justo cuja vida está registrada no Antigo Testamento. Assim mesmo, vem dos seus lábios sua inexorável identificação com os pecados do seu povo. Dedique depois, né, algum tempo ali lendo cuidadosamente, vagarosamente essa tocante passagem na sua totalidade. Nós não podemos ler toda a oração, mas por hora nós vamos ler as últimas duas linhas da oração, que é os versículos 19 e 20. Daniel capítulo 9, versos 19 e 20. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Realmente, né? Uma oração bastante angustiada, né? E a resposta de Deus foi instantânea para Daniel. Como se você não soubesse, é, como, como se você não soubesse, nem bem você derrama o seu coração para Deus em confiante penitência e numa busca sincera. E naquele mesmo instante, como se fosse um potente facho de luz, uma resposta enviada diretamente da sala do trono para a sala de oração de Daniel. Olha o que diz os versículos 20 ao 23. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, né, do povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava eu. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, ele não tinha nem terminado a oração, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. A hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sei para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, né, quando você começou a orar, saiu uma ordem já e eu vim para te declarar, para te revelar, para te atender, porque és muito amado. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho lindo esse trecho das Escrituras, né? O anjo dizendo assim: Daniel, Deus mandou eu aqui, me ordenou, vim falar para você, vim responder a sua oração, porque ele disse assim: ó, você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Essa aqui é a resposta instantânea que o anjo traz a Daniel, o anjo Gabriel. Ao que está para acontecer a seguir é certamente a profecia bíblica mais espetacular de todas. Por isso, o título, né, dessa apresentação, né, a maior de todas as verdades. Como a parte de pesquisa acadêmica doutoral, a mensagem divina inteira veio sumarizada na sua abertura, tal como a declaração inicial de uma tese, né? Veja o versículo 24. Olha o que o anjo fala para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Talvez você esteja boiando ainda, mas calma, calma, você já vai entender. Voltando aqui para o Dr. Jacques Ducan, ele percebe, né, uma ligação intencional entre os 70 anos anotados aqui no verso 2 de Daniel 9 e as 70 semanas notadas no verso 24. Veja só, tanto no verso 9 como no verso, aliás, no verso 2 como no verso 24 do capítulo 9 de Daniel. O professor Ducan observa que essas duas referências ao numeral 70 formam uma relação do tipo quiasma. O quiasmo, ele era, eu não sei se ainda é, né, mas pelo menos na Bíblia hebraica, ele era muito utilizado, né? É como se fosse estrofes. A palavra quiasma vem da letra ri, shi,
do alfabeto grego, e se refere e se escreve com um X. Se você desenhar um grande X, por isso que é quiasma, né? Se der o nome de quiasma, que é um grande X, o ri, né? No hebraico. Então, cadê? Onde que eu parei? Se você desenhar um grande X, a expressão 70 anos no verso 2 estará no topo, né, do X, do quiasma, e a frase 70 semanas do verso 24 estará na base do X. E tem mais, porque em hebraico o termo 70 semanas é de fato escrito semanas 70. Isto quer dizer que a segunda frase é o inverso da ordem da primeira. Veja aqui, ó, para ficar mais fácil para você entender nessa imagem. Olha lá, a formação quiástica, né? Quiasma, o quiasma que há, né? Que o Dr. Duncan verificou, né? A relação. Bom, e não é só isso. Isso que ele observou foi uma observação interessante, mas não é só isso. Deixa eu avançar aqui que você vai entender um pouquinho mais. Duncan nota que o quiasma intencional de Daniel vem ajudar o leitor de hebraico, que a mentalidade dele, né, é outra, diferente da nossa, a oriental da ocidental. Que anos e semanas são paralelos, por isso a formação quiástica. Isto quer dizer que as 70 semanas da profecia de Daniel 9 devem ser interpretadas como 70 semanas de anos, que é precisamente o padrão como tanto a Septuaginta, né, como a versão padrão revisada traduzem essa frase. Se você ir lá para a referência 8, no finalzinho do PowerPoint, né, da nossa apresentação, você vai poder ver mais detalhes. O autor aqui ele traz justamente as páginas 143 e 144 do livro Os Segredos de Daniel, de Jacques Ducan. Eu acho que eu tenho esse livro aqui. Pena que eu não separei aqui para mostrar para vocês. Então, de maneira clara, né? De maneira clara, então, a familiar vara de medir usada para o tempo profético simbólico nas antigas escrituras, um dia é igual a um ano. Ela pode ser utilizada nesta profecia. Então, quando nós vamos para... Tem duas referências aqui que está na referência 9, que é os textos de Ezequiel 4, verso 6, e Números, capítulo 14, verso 34. Então, em profecia, um dia equivale a um ano, para deixar mais claro para você. Porque a profecia, mas para aí, eu não entendi muito bem, pastor. Você disse que havia uma profecia das 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, mas também falou que eram 70 anos? Calma aí, é isso aí que a gente vai chegar. Vamos lá. Cadê? Onde que eu parei? Me perdi um pouquinho. Ducan nota, de fato, que o princípio de interpretação de ano é provavelmente o princípio mais antigo e mais sólido de exegese, né? Ou seja, de interpretação da nossa passagem. Isso ele fala na página 145 do seu livro. Usando essa equivalência, e muitos dos pais da igreja, né, Jerônimo, Justin Mártir, Agostinho, Lutero e outros, usaram esta medida para o tempo profético. As 70 semanas. Veja, nós já vamos entender, porque daqui a pouco tem um quadro que você vai entender perfeitamente o que a gente está falando aqui. Ó. As 70 semanas de anos tornam-se 490. Porque nós estamos falando, veja, a profecia são 70 semanas. Então você pega 70 vezes 7, porque cada semana são 7 dias. Isso torna-se o quê? 490 dias. Mas são dias proféticos, então são 490 anos. Pegou a ideia? Se não pegou a ideia, volta o vídeo aí, ouve novamente, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo se eu ficar repetindo aqui toda hora, né, a ideia. Vamos lá. Gabriel está informando a Daniel, né, o anjo ali está informando a Daniel, que mesmo que o seu povo estivesse submetido a 70 anos de exílio, ainda assim Deus iria trazer sobre eles outra provação
de 7 vezes 70 anos. O seu povo terá 490 anos, Daniel, durante os quais o próprio Messias virá. Esta é uma notícia formidável. Olha o que diz o versículo 24. Eu acho que nós já lemos, né? Foi o último verso que nós lemos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui tudo são palavras-chave. Mas quando começa esse período final de provação? Bom, se ele está dando o tempo, nós precisamos, para calcular esse tempo, saber qual que é o início. Gabriel responde prontamente no verso seguinte, no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos lá. Faça os cálculos. Essa referência 13 aí é sobre o gráfico, que nós já vamos ver no slide seguinte, tá bom? Nós já vamos ver aí no slide seguinte o gráfico. Eu mesmo fiz, tá? Tem que jogar essa... Eu peguei do livro ali, mas eu fiz esse gráfico, acho que ficou bacana, acho que você vai gostar. Vamos lá, vamos calcular. 7 semanas mais 69 semanas. 7 mais 62 é igual a 69 semanas. 69 semanas vezes 7 dias, porque cada semana são 7 dias, dá 483 dias. Mas como são dias proféticos, então não são 483 dias, são 483 anos. O que simplesmente quer dizer que o Messias virá 483 anos após a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Fica tranquilo aí, se acalma. Pastor, mas eu estava falando de arrebatamento secreto, agora a gente está entrando em profecias de Daniel. Calma que você vai entender por que essa grande verdade, infelizmente, foi transformada numa mentira na crença do dispensacionalismo. Olha o gráfico aqui, ó. Olha o gráfico, que bacana. Olha aí, ó. Então, ó, veja ali, ó. Vamos pegar no início ali, ó. 457 a.C. foi quando saiu a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Então, quando nós pegamos o tempo grande e maior de 490 anos, nós vamos até o ano 34 depois de Cristo, tá bom? Nós avançamos no tempo. 457 anos de Cristo mais 490 anos, isso vai chegar no ano 34 da nossa era. E o que aconteceu no ano 34? Foi o apedrejamento de Estevão. Paulo é ordenado, né, em seguida como apóstolo para os gentios. Esse ano marca, né, aliás, esse apedrejamento marca, ele é o primeiro mártir cristão, né, cristão, e marca, né, o fim do evangelho ali para os povos de Israel, para os judeus, né, avançando também para os gentios, tá certo? Não no sentido de absolutismo ou no sentido de exclusivismo, mas no sentido de levar a mensagem, tá? Então a profecia era o quê? 70 semanas, 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Bom, lembra que a gente falou das 7 mais 62 semanas, que dariam 483 anos? Quando a gente avança ali, ó, do ano 457 mais 69 semanas, 7 mais 62, ou seja, 483 dias, que são proféticos, são anos, nós chegamos no ano 27 depois de Cristo. Aliás, no ano 27 depois de Cristo, da era cristã, né? E o que acontece nesse ano? Jesus é batizado, o ungido. Olha só, essa palavra ungido aí, ela é chave para o nosso estudo, tá? Bom, daí vai falar da última semana, que é a semana final, ou seja, 7 anos, né? Uma semana, são 7 dias, como são dias proféticos, são 7 anos. Fala que na metade da semana ia ser cortado, né? Morto, cessado o sacrifício. Por quê? Porque Jesus morre, cessam os sacrifícios.
Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui, né, durante os textos. Só estou explicando para você. Então, há 3 anos e meio aqui, 3 anos e meio lá. Metade, né, dos 7 anos. Vou parar por aqui, depois você volta, qualquer coisa, essa imagem, para você para você gravar, para você tirar print. Bom, é só você baixar ali no finalzinho do nosso slide. Vamos avançar aqui. Nós temos ainda mais alguns slides. Felizmente, para os estudantes da Bíblia através dos séculos, a data para a ordem final de restaurar e reconstruir Jerusalém é uma das datas mais verificadas e certificadas de todo o Antigo Testamento. Esdras 7 registra, está lá em Esdras 7, tá? Registra a ordem real final para os judeus voltarem para Jerusalém e restaurá-la. A ordem veio no quinto mês do sétimo ano de Artaxerxes, que caiu no fim do verão ou começo de outono de 457 a.C. Então, se somarmos 483 anos com os 457 a.C., chegaremos no ano 27. Você deve ter feito rapidamente o cálculo e subtraindo, né, 483 de 457, o que resultou em 26 em vez de 27, o que está certo, exceto que toda vez que você atravessa de antes de Cristo para depois de Cristo, você precisa sempre adicionar um ano, uma vez que não existiu o ano zero, entendeu? Então muitos falam assim, não, mas esse cálculo está errado, não é preciso, porque não chegamos ao ano 27, chegamos ao ano 26. Não, é porque não tem o ano zero, você tem que tirar o ano zero, tá? Não existe o ano zero, existe o último ano e ano 1. Porque o cálculo ele fica errado porque é como se estivesse contando assim, ó, o último ano antes de Cristo, agora o ano zero, agora o primeiro ano antes de Cristo, né? Até o autor aqui dá um exemplo, né? Você nunca teve que preencher um formulário com a resposta eu nasci no ano zero. Eu nasci no ano 1, né? É um ano de vida, né? Vamos lá. Mas o que aconteceu no ano 27? Bom, até já falei, né? Voltando no gráfico ali, você viu o que aconteceu no ano 27. Esta data tem algum significado no que diz respeito à profetizada vinda do Messias? Vamos ler aqui o que diz Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites, né, e Lissânias, tetrarca de Abilene. Bom, para por aqui. Nada por demais dramático, né? O autor diz, né? Parece até uma leitura chata. O que isso tem a ver? Bom, realmente não tem nada de dramático, mas Lucas liga intencionalmente um evento em particular a uma data histórica ao referir-se ao ano de César. Pela contagem judaica, o 15º ano do reinado de Tibério César foi de fato o outono do ano 27 depois de Cristo. Olha como que a Bíblia é perfeita, gente. Pessoa que não se converter com isso aqui, ó, larga a mão, não tem jeito mais não. Porque a Bíblia, ela é intencional. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco que é a única data é, da vida de Jesus histórica que coloca detalhes que você pode chegar exatamente. Nem o ano do nascimento dele foi assim, mas essa data do batismo foi, que foi o que do ungido. Por isso que eu te falei que o ungido é a palavrinha-chave. E se você ainda não pegou a ideia, você vai, até o final desse vídeo, você vai entender por que a gente está estudando isso aí. Porque o grande erro que o pessoal do arrebatamento secreto cometeu. Mas já vamos avançar. Vamos lá. Um encaixe perfeito. O que aconteceu naquele tempo? Lucas continua nos versos 21 e 22. Olha o que diz a Bíblia. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho muito prazer. Claramente, Jesus foi batizado no ano que? 27. Por isso nós lemos aquele texto ali, né? Do ano do reinado de Tibério César.
Você sabia que esse é o único evento da vida de Jesus que o registro dos evangelhos cuidadosamente relaciona com uma data histórica? É o único, queridos. É o único registro. Nem mesmo o seu nascimento leva uma data, apenas o seu batismo. De fato, dois dos evangelhos, Marcos e João, omitem completamente a história do seu nascimento e vão imediatamente ao seu batismo. O que há de tão significativo no batismo de Cristo? Talvez essa é a tua pergunta. Mas para aí, eu não estou entendendo ainda, não encaixou as ideias. Calma aí, pastor, tá complicado. Não estou entendendo. Por que a gente está falando do batismo de Jesus? Veja, nós já vamos chegar nessa ideia. Você já vai encaixar tudinho as peças aí do quebra-cabeça. O Espírito Santo, observa Lucas, desceu sobre Cristo como uma pomba. E o que significa isto? Olha o que diz Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isto é, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para o seu ministério, tal como o Messias na ocasião do seu batismo, em 27 depois de Cristo. De fato, tanto a palavra hebraica Machia como a grega Christos para Messias significam o ungido. E é precisamente isso que Gabriel profetizou 27 depois de Cristo se encaixa com perfeição. Pastor, ainda não entendi por que o autor, por que você está dando ênfase de que Jesus é ungido? Agora você vai entender. Por isso que não tem como ficar nessa crença do arrebatamento secreto. Calma, eu também tô agoniado aqui. Também tô me segurando, mas vamos lá. Vamos com calma. O que vem explicar a misteriosa proclamação de Jesus após o seu batismo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho." Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Note ali, o que Jesus disse? O tempo está cumprido. Havia uma profecia de tempo ali, queridos. Eu tô empolgado, tô empolgado. Prova profética. Você percebeu? Logo após o seu batismo, Cristo saiu proclamando: "O tempo está cumprido." Que tempo é esse? O grande tempo profético de Daniel 9, claro! Não surpreende, aliás, que Isaac Newton haja exclamado que essa era a pedra fundamental da religião cristã. Note bem, essa profecia dada mais de 530 anos antes do nascimento de Jesus oferece uma prova cabal de que Jesus era o prometido e anunciado Messias. Nenhum outro indivíduo em toda a história humana poderia ter cumprido essa profecia divina feita mais de 430 anos antes. Mas será que o restante da profecia também se encaixa? Olha o que diz Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. Depois das 62 semanas será morto ungido. Depois das 62 semanas será morto ungido. E já não estará, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações, são guerra, haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos lá. Tô indo com calma. Repare cuidadosamente. Repare cuidadosamente.
que estamos lidando com a semana final, a 70ª semana, ou os 7 anos finais destes 490 anos de provação para Israel. Os 7 anos desde 27 depois de Cristo, né, até o ano 34. Então essa última semana ela pega do batismo de Jesus, do ungido, até o ano 34. Lembra do gráfico? Durante esse período crucial dos 7 anos, o Messias seria tirado, como indica o verso 26. E de acordo com Gabriel, na metade da semana, né? O que é a metade da semana? Semana tem 7 dias, mas nós estamos falando de dias proféticos, então são 7 anos. Quanto que dá metade? Quanto que é a metade de 7 anos? 3 anos e meio. Ele poria fim aos sacrifícios, como declara o verso 27. Jesus morre na metade da semana, entre o seu batismo e a morte de Estevão. Exatamente na metade, 3 anos e meio, o ungido é cortado, morre ungido, faz cessar o sacrifício. O que se passa aqui? Eruditos da Bíblia estão unidos no consenso de que o ministério público de Jesus cobriu um período de 3 anos e meio. De fato, você pode contar nos evangelhos 4 Páscoas celebradas por Jesus, confirmando assim seu ministério de 3 anos e meio. Olha, isso aqui é apaixonante, isso aqui deixa a gente empolgadíssimo. Bom, a aritmética das mais simples, das mais simples dá conta de que, se somar esses 3 anos e meio, a data do começo do ministério de Jesus, no outono do ano 27, depois de Cristo, você chegará à primavera do ano 31, como a data em que o seu ministério público terminou. E, naturalmente, o mundo inteiro sabe que o seu ministério foi marcado pela sua crucifixão, né? O mundo inteiro sabe que seu fim foi marcado, né? Eu comi uma palavrinha. Seu fim foi marcado pela crucifixão, ou seja, pela sua morte, o que coloca a data da sua crucifixão na primavera do ano 31 depois de Cristo. E é precisamente por isso que mais de 500 anos antes, Daniel predisse que o Messias seria tirado, pondo fim aos sacrifícios. Queridos, uma verdade brilhante e resplandecente. Veja o que aconteceu quando Jesus morreu. Mateus 27, versos 50 e 51. Olha o que aconteceu. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, né? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Por que o véu foi misteriosamente rasgado em 2, de alto a baixo, por mãos invisíveis? Porque não havia mais necessidade de cordeiros para os sacrifícios. Em Cristo, o próprio Deus se tornara o cordeiro sacrificial. O velho se fora para sempre, pois chegara o novo. Ora, na mesma noite antes que fosse crucificado, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. E note como ele usou as mesmas palavras de Daniel 9. Gente, isso aqui se encaixa de uma maneira tão perfeita. Ao redor daquela mesa, o que ele disse, ó, Mateus 26, versos 26 ao 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, né? O sangue do quê? Da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa aqui é outra palavrinha-chave. Aliança. Por que é uma palavrinha-chave? Isto é o meu sangue da nova aliança. O velho já passara e o algo novo havia chegado. Gabriel declarou em Daniel 9:27 que o Messias faria o quê? Firme aliança com muitos durante a última semana dos 490 anos da profecia. E foi isso que ele fez, gente. Desculpa, eu fico até. Como que pode crer num negócio desse?
A verdade brilhante e resplandecente de Daniel 9 é que Jesus Cristo é precisamente aquele que as Escrituras declara que ele é o Messias, o Salvador da raça humana. Ele foi ungido no batismo, na hora em que bateu o sino do relógio profético. Ele foi crucificado como Cordeiro de Deus, na hora em que bateu o sino do relógio profético. Ele foi, né, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, assim como os antigos escritos previam. Não pode haver outro Salvador, pois não há outro Messias. Somente Deus podia ter escrito esta história 5 séculos antes, e somente Deus podia ter contado antecipadamente a maior de todas as verdades. Por isso, o título do capítulo é A Maior de Todas as Verdades. Muito esperto, mas errado. E é por isso, de maneira solene, devo concluir que Ribeira, Darby, Scofield e deixados para trás cometeram um erro fatal ao tirar Cristo da profecia de Daniel 9 e substituí-lo pelo anticristo. Agora encaixou? Era isso que eu queria que encaixasse. Se não encaixou, agora encaixou na tua mente aí. Queridos, calma aí, eu já explico nas minhas palavras. Que terrível lógica permitiria que essa troca fosse feita? O único jeito com que o futurismo de Ribeira e o dispensacionalismo de Darby podem se concatenar, né, com uma tribulação de 7 anos no fim do mundo é extrair cirurgicamente a 70ª semana de Daniel 9 e colocá-la 2000 anos mais tarde ao fim do mundo. É uma maneira inteligente de conseguir 7 anos no fim, mas é uma maneira errada, pois a lógica exige que a 70ª semana venha depois da 69ª semana. Ou ela não pode ser chamada de 70ª semana, né? Não é mesmo? Vamos lá. É uma maneira inteligente de conseguir 7 anos no fim, mas é uma maneira errada, pois Daniel 9:27 não diz absolutamente nada acerca de um período de 7 anos de tribulação, e ainda menos que nada acerca de qualquer anticristo. É uma maneira inteligente de conseguir 7 anos e o anticristo no fim, mas é uma maneira errada, pois ela destrói a maior de todas as verdades. Repito, a maior de todas as verdades é que Cristo é o Messias, que ele viria. E é isso que o dispensacionalismo destruiu. Nós estamos finalizando, tá? Esse é o 36º, vai até o 39º. Fora esse, temos mais 3 slides aqui, 2 slides e termina. Muito bem. Ao remover a única profecia temporal de todas as escrituras que identifica Jesus de Nazaré como o divino Messias e o Salvador do mundo, eles extirpam Jesus do coração de Daniel. E posso pensar em apenas um ser. Aqui é duro, hein? Aqui é duro que o autor descreveu. E posso pensar em apenas um ser em todo o universo que gostaria de ver Cristo tirado de uma prova tão resplandecente e convincente. Consegue responder? Quem que é o único ser em todo o universo que adoraria tirar Jesus de cena de uma prova irrefutável de que ele é o Messias? O autor não disse, só fez pensar, mas quer eu respondo. O diabo, Satanás, é ele. É ele, meus queridos. É ele, infelizmente. A ficção, às vezes, é mais estranha do que a verdade. O que você prefere, então? Agora é uma escolha. Não tem como. Se você chegou até aqui, se você crê no dispensacionalismo, se você crê no arrebatamento secreto, se você ensina o arrebatamento secreto, você vai ter que você vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão é você e Deus. 7 anos no fim ou a salvação na cruz? Ao deixar fora a 70ª semana de Daniel 9, deixados para trás, é deixado definitivamente sem um Salvador, o que significa, nesse caso, que a ficção é mais estranha do que a verdade. Percebo que falamos muito diretamente e francamente neste capítulo, mas quero afirmar com segurança que existem muitos cristãos sinceros e devotos que, de forma inadvertida e sem se dar conta, estão aderindo ao dispensacionalismo,
Você pode estar entre estes. Não quero condená-lo. Longe disto, quero apenas dar-lhe um alerta de que você está edificando sua casa profética sobre a areia. Mas você e eu sabemos que, a menos que edifiquemos nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, ao se abater a derradeira tormenta, nós e a nossa casa no fim estaremos perdidos. Esse aqui é o nosso último slide. O último tem mais um, mas é as referências. A verdade é esta: a teoria está errada. Não existe nenhuma segunda chance de 7 anos. Quando Jesus voltar, acabou. E é por isso que devemos construir sobre a rocha, que é a palavra de Cristo. Construir sobre Cristo e sua palavra. Isso é construir sobre a rocha. Lembre-se da confusão. Lembra da história do início? Da confusão das identidades na cirurgia na véspera de Natal? Um equívoco, né, na identificação da menina custou a algum ou alguém, né, seu emprego. Mas identificar o Messias de Daniel 9 como anticristo é um equívoco muito mais terrível, né? Muito pior. O que custará mais do que um emprego. Muito, muito mais, né? Porque o que está em jogo é a maior de todas as verdades. E esta verdade é o próprio Messias. Passa a bola para você. A escolha é sua, querido. A escolha é sua, querida. Ora vem, Senhor Jesus. Mas eu não posso terminar sem antes fazer um rápido comentário. Talvez você já pegou a ideia. Os adeptos da teoria do dispensacionalismo, eles pegam ali aquele texto de Daniel que se refere ao Messias, Daniel 9, né? O ungido será morto. Ali está se referindo a Cristo, é uma profecia de tempo perfeita que se encaixa. Você viu os gráficos, tá tudo aí. Se encaixa perfeitamente em Jesus. E eles jogam isso como sendo o anticristo no final dos 7 anos da história da Terra. Gente, isso é muito sério. Você pegar uma profecia que está indicando Jesus e falar que aquilo ali não é Jesus, é o anticristo? Por favor. Você está acabando com a salvação. Está acabando com a salvação. Fantástico, né? Eu falei. E olha, e também o estudo, né, de saber como começou tudo isso. Uma loucura, né? Começou em 1800. Começou em 1590 com um padre. Aí, menos de 300 anos depois, um protestante usa uma arma que foi usada contra ele, pega e dá um tiro no pé e usa a mesma arma, que é o futurismo transformado em dispensacionalismo. É uma loucura isso aí. Por isso que eu disse desde o início. Você não vê a Bíblia ensinando isso, você não vê os apóstolos, os pais da igreja, você não vê ninguém. Isso vai surgir em 1800, queridos. 1800. A maior profecia da Bíblia, que é a volta de Jesus, só foi descoberta em 1800 e ainda secreta. Uma loucura. Isso é uma loucura. É por isso que eu resolvi me debruçar sobre esse tema, porque ele é importantíssimo. Ele é importante, é libertador, é fantástico, é fascinante. É um dos temas mais fascinantes da Bíblia, tá certo? Aqui está o último slide, se você quiser tirar um print, né? Mas repetindo, tá tudo disponibilizado, não tenho intenção nenhuma de ficar com isso só para mim. Se você só você entrar ali na descrição do vídeo, eu coloquei no meu Drive, né, no OneDrive, gerei um link de compartilhamento e coloquei ali para você baixar, para você pregar sobre isso, para você estudar com seus irmãos, seus amigos que creem no arrebatamento secreto, tá certo? Seremos levados para o céu, sim, mas não da forma como ensino, de uma maneira secreta, maluca, tá certo? Muito bem, eu fico por aqui, quero orar com você e vamos continuar nos nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos nós. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Que verdade fantástica. Que profecia maravilhosa que o anjo Gabriel deu a Daniel. Que extraordinário. Como está mastigado, como está claro isso para nós. É só fazermos os cálculos, é só pegarmos as informações, fazermos os cálculos, chegamos no ano exato da morte de Jesus, do nascimento de Jesus, do batismo de Jesus. É perfeito, é perfeito. Obrigado pelo Messias que o Senhor enviou para nos salvar, a pessoa de Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém. Ficou praticamente o mesmo tempo do vídeo anterior, mas eu creio que valeu a pena, gente. Um grande abraço para você e te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.